Cada pessoa adora ter uma comunidade ao seu redor que os apoie, os ame e possa compartilhar suas vidas com eles. E se não for uma comunidade, pelo menos uma pessoa em suas vidas com quem eles possam ser vulneráveis e em quem possam realmente confiar. Mesmo quando ficamos gravemente magoados com o que as pessoas nos fizeram, tendemos a desejar a companhia de outros seres humanos, porque foi assim que fomos criados. Não fomos feitos para ficar sozinhos nem para tentar viver sozinhos, sempre ansiamos pela comunidade e pelo nosso próprio povo. É por isso que o isolamento é uma coisa tão difícil para a maioria das pessoas. A verdade é que mesmo os introvertidos que amam seu próprio espaço ainda desejam pelo menos passar algum tempo com aqueles que amam. Não desfrutamos plenamente do isolamento porque todos precisamos ter pessoas ao nosso lado. Para alguns crentes, eles vivenciam um período de isolamento e honestamente não entendem o porquê. É difícil aceitar a lógica do isolamento, porque dói muito ficar sozinho por muito tempo. Especialmente quando aqueles que deveriam te amar e acreditar em você são aqueles que de repente ficam ofendidos por você, ou simplesmente não estão mais interessados em se relacionar com você. A parte mais difícil disso é que muitas vezes, mesmo quando você se esforça tanto para fazer essas pessoas gostarem de você, elas simplesmente agem com indiferença. Nesses momentos, tendemos a ter dúvidas como o que há de errado comigo, por que as pessoas não gostam de mim, por que estou sempre sozinho. Às vezes, o fato de você estar isolado não tem a ver com o seu caráter. É claro que há muitas pessoas que têm dificuldade em manter relacionamentos por causa do seu caráter que precisa ser trabalhado. Mas se você não se enquadra nesse grupo, talvez haja mais coisas acontecendo do que você imagina. Às vezes Deus isola você para trabalhar em você. Ele separa você de algumas pessoas e permite que você passe por uma temporada em que você está sozinho, para que Ele construa o seu personagem, te prepare para o futuro que Ele tem em mente para você. Só porque algumas pessoas são boas não significa que elas sejam boas para você, especialmente nessa época. E o Deus que conhece todas as coisas sabe disso e pode fazer com que você fique separado delas por um tempo. Quando isso acontece, fica difícil de entender e pode machucar muito. Se você está passando por algo assim, deixe estas palavras confortá-lo. Não durará para sempre, é apenas por um período e Deus está trabalhando em você. Não há nada de errado com você. Aqueles que foram isolados na Bíblia, caso você pense que está sozinho, vamos olhar para aqueles que foram isolados na Bíblia. Alguns do povo escolhido de Deus ficaram isolados e ele fez isso com um propósito em mente. Samuel era um deles. Sua mãe, Ana, era estéril por muito tempo antes de dar à luz a ele, e ela fez uma aliança com Deus de que daria seu primeiro filho a Deus. Portanto, Samuel foi dedicado a Deus antes mesmo de ser concebido. Ao contrário de outras crianças, ele não brincava desde a infância e servia no templo. Ele não teve o conforto de crescer com os irmãos, mãe ou pai, mas teve que crescer com a família do padre. Deve ter sido difícil para ele entender isso. Ele estava isolado, mas foi nesse isolamento que Samuel ouviu a voz de Deus. Embora a palavra de Deus fosse escassa naquela época, Samuel desfrutou do privilégio de ouvir a Deus e seguir a orientação de Deus. Ele cresceu tanto que Deus o levou a ungir os 2 primeiros reis de Israel, e a Bíblia registra em 1 Samuel 3 versículo 19, e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Outra pessoa que ficou isolada foi Davi, pois era pastor das ovelhas de seu pai, passava muito tempo sozinho no deserto. Lá estava apenas ele e Deus, e ele teve que ficar protegendo as ovelhas de seu pai enquanto seus irmãos serviam no exército. No entanto, foi nessa época que Davi aprendeu a confiar em Deus, enfrentou o leão e o urso que perseguiam as ovelhas de seu pai, enquanto estava isolado, e obteve vitória sobre eles. Foi isso que lhe deu confiança, a confiança que ele precisava para desafiar Golias, porque sabia que se Deus o tivesse libertado antes, ele poderia libertá-lo novamente. Sua fé em Deus cresceu por causa daquele período de isolamento. Joseph teve uma história realmente dramática. De filho amado de seu pai, ele de repente se tornou escravo em uma terra estrangeira onde não conhecia absolutamente ninguém e não tinha família. Como o isolamento poderia ser pior? Ele passou de casa para a escravidão, até a prisão,
Se você está se sentindo mal por estar isolado, pense em Joseph. Porém, foi esse isolamento que o levaria ao caminho do propósito e, por meio dele, toda a sua família foi salva durante a época de fome. Desde quando serviu como escravo aprendeu administração e gestão e desde que esteve na prisão aprendeu a liderar pessoas difíceis. Quando se tornou primeiro-ministro do Egito, ele encontrou uma maneira de evitar que o Egito sofresse durante a fome. Essas habilidades devem ter sido úteis para ele. Moisés nasceu na época em que os filhos homens de Israel estavam sendo mortos. Seus pais o esconderam por um tempo, mas a certa altura não puderam mais. Então ele foi colocado em uma cesta no rio Nilo. Foi aqui que a filha do faraó o viu e o favoreceu, e o adotou como filho. Moisés cresceu no palácio, mas não poderia ter sido totalmente aceito, pois era israelita. Quando ele também esteve no meio dos israelitas, ele não poderia ter sido completamente aceito porque cresceu como filho adotivo da filha do faraó. Ele não poderia ser totalmente aceito como egípcio ou israelita. Contudo, enquanto esteve na casa do faraó, ele deve ter visto muito sobre liderança. Mais tarde, ele fugiu do Egito para o deserto, onde se casou e foi separado de sua família. Foi aqui que ele encontrou Deus e foi escolhido por Deus para libertar seu povo do cativeiro. Se você sente que está sozinho ou que é o estranho, deixe que a vida desses homens lhe traga conforto. Você não é o primeiro a passar por isso. Você superará esta temporada e Deus trabalhará nesta temporada para o seu bem. Razões pelas quais Deus isola os escolhidos. Você deve estar se perguntando, por que Deus isola os escolhidos? Aqui estão algumas razões pelas quais Deus isola os escolhidos, para edificá-los e treiná-los. Deus os isola para edificá-los e treiná-los. Esta época costuma ser uma época de grande treino e crescimento, de forma a levá-los a moldá-los e prepará-los para o destino. Moisés aprendeu sobre liderança, David aprendeu sobre liderança, vencendo o inimigo, e Joseph aprendeu sobre administração. Tudo o que eles precisavam para o seu futuro, Deus lhes ensinou durante este período de isolamento. Deus está usando esta temporada para treiná-lo e prepará-lo para o seu futuro. Ele está ensinando tudo o que você precisa, então você precisa prestar atenção nele. É nesta época que muitos aprendem a depender de Deus, a confiar nele e a confiar nele. Sua fé em Deus cresce porque ele se torna sua única opção. Deus não está apenas fazendo você passar por esse período de isolamento sem motivo. Ele está usando isso para edificá-lo e treiná-lo. Você verá no futuro, quando sair dessa temporada, as lições valiosas que aprendeu e como elas são importantes para o seu futuro. Para protegê-los, Deus às vezes isola você para protegê-lo. Esta foi a situação de Moisés em sua infância. Ele foi separado de sua família, mas foi protegido da morte. Não sabemos o que se passa no coração dos outros e às vezes Deus separa você das pessoas porque esse relacionamento seria prejudicial para você. Deus vê o fim desde o início e ele já sabe, para protegê-lo, ele irá separá-lo. O inimigo pode tentar usar tanta coisa para te prejudicar e pode ser por isso que Deus escolheu te isolar. Quando Jesus era criança, Deus instruiu José a fugir com ele para o Egito e ele o fez. Herodes naquela época matou todas as crianças de 2 anos ou menos, porque estava tentando chegar até Jesus. Deus o protegeu instruindo seus pais a fugirem de sua terra natal. Você pode não saber até que ponto Deus está protegendo você ao isolá-lo. O que você pode fazer em época de isolamento? Quando você estiver em um período de isolamento, em vez de pensar em como é solitário, você pode tomar as seguintes medidas: crescer em sua fé e realmente confiar em Deus para ter companhia. Passe tempo com Deus, já que Ele é seu único amigo nesta temporada. Maximizá-lo. Ore, estude a Bíblia e adore. Gaste tempo tendo comunhão com Deus e conversando com Ele. Conte-lhe sobre o seu dia, a sua alegria e os seus medos e aprenda a ser verdadeiramente amigo de Deus. Aprenda mais sobre Deus e cresça em seu conhecimento sobre Ele. O tipo de relacionamento que você constrói com Deus neste momento pode ser uma grande bênção em sua vida. Construa-se e desenvolva sua mente. Gaste esse tempo para se desenvolver e crescer em sua mente. Leia livros, desenvolva suas habilidades e trabalhe duro para melhorar a si mesmo. Quando as portas da oportunidade se abrirem para você após esse período, você estará preparado para isso.
Preste atenção a tudo que Deus está tentando lhe ensinar e mantenha-se ocupado aprendendo e crescendo. Isso o ajudará a não se concentrar em quão solitário você está. Enquanto espera o fim da temporada, encontre uma igreja local com a qual se comprometer. Mesmo que você não tenha amigos por perto nesta época, encontre uma igreja local e comprometa-se com ela. Dessa forma, você pode ter comunhão com outros crentes e obter conforto deles. A igreja irá encorajá-lo nesta temporada e ajudá-lo a superar isso. O isolamento é apenas por uma temporada. Esta época de isolamento não durará para sempre. Deus vai tirar você dessa situação e enquanto você espera, descanse nele. Foi Deus quem disse em Gênesis que não era bom que o homem ficasse sozinho. Deus conhece a nossa necessidade de companhia e não nos deixará sofrer sozinhos. Não será para sempre. O próprio Deus o levará a relacionamentos que serão bênçãos em sua vida. Deus lhe dará pessoas como presentes e o ajudará a desfrutar do companheirismo novamente. O Salmo 68 versículo 6 diz: Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Deus o colocará em uma família. Pode não ser necessariamente a sua família biológica, mas Deus lhe dará seu próprio povo que estará lá como família para você. Em nossas vidas, vivenciamos várias estações. Para alguns de nós, podemos estar passando pela época de isolamento agora, mas o bom das estações é que elas vêm e vão. Esta temporada vai acabar, não vai durar para sempre, então tenha paciência, suporte-o e agarre-se firmemente a Deus. Mesmo que você não tenha pessoas ao seu redor, Deus nunca te abandonará nem te desamparará. Isaías 49 versículo 14 ao 16 diz: Porém Sião diz: Já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Você pode estar pensando que Deus o abandonou, mas ele não está. Ele se preocupa profundamente com você. Ele amou você o suficiente para lhe dar seu filho e irá mantê-lo durante este período de isolamento. Se você está enfrentando uma temporada de isolamento, se ninguém estiver perto de você e todos os seus amigos o deixarem sozinho, pare de se alimentar. Descanse nas promessas de Deus para você enquanto você aprende tudo o que precisa aprender nesta temporada. Lembre-o de sua palavra. Deus coloca os solitários nas famílias e você não será uma exceção. Ele colocará você em uma família. É só uma questão de tempo. Há uma razão pela qual você está passando por isso agora. Seu propósito e seu futuro são importantes. Encontre essa razão e faça parceria com Deus nela. Esperamos que este vídeo lhe traga conforto nesta temporada e lembre-o do amor de Deus por sua vida. Você não é estranho e não há nada de errado com você. Deus está moldando você durante esta temporada. Deus está sentado sobre você como um refinador de prata e está moldando você como um oleiro. Deus sabe a melhor maneira de formar você e transformá-lo em tudo o que Ele o chamou para ser. Esta temporada é apenas um processo para prepará-lo para o seu futuro e fazer com que você cresça. O isolamento é difícil e a solidão que o acompanha dói, mas deixe Deus resolver isso para o seu bem. Deus está permitindo que você passe por este período de isolamento por uma razão e quando esse período terminar, Ele o tirará de lá e o colocará em uma família. Então permaneça forte durante tudo isso. Reze comigo. Senhor, obrigado por me amar e me abraçar com seu amor. Obrigado por nunca me deixar sozinho ou me abandonar, e obrigado por cada temporada que você me fez passar. Pai, peço que nesta época você me lembre da sua presença e me ensine a depender de você e descansar em você. Ajude-me a passar mais tempo com você, em vez de me concentrar em como estou sozinho. Sua palavra diz que você colocaria os solitários em famílias. Desejo companhia, então, por favor, coloque-me em uma família. Dê-me pessoas segundo o meu coração. Rezo para que tudo o que você deseja alcançar em mim durante esta temporada seja alcançado e que seus planos sejam realizados em minha vida. Obrigado por sempre me ouvir. Em nome de Jesus. Amém.